Bom, Colossenses capítulo 3, verso de número 12. Vamos ler na NAA esse texto precioso da palavra de Deus, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Deus, que é o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, graça nós te damos nessa noite preciosa, nesse culto da família. Como é bom a gente estar reunido, adorando, louvando e cultuando o nome do Senhor. E eu te peço, Senhor, que nesse momento a Tua palavra venha ministrar ao nosso coração, que qualquer outra desatenção com aquilo que vai acontecer depois do culto, com a nossa semana, seja colocado cativo na Tua presença, mas que agora nossa mente, o nosso coração esteja atento a ouvir a Tua voz. A todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão cultuando online, que a Tua presença e a Tua palavra alcance cada coração e cumpra o propósito que lhe apraz. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu querer e a Tua vontade se realize, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. O tema dessa mensagem é tomando as decisões com a paz de Deus. Eu e você tomamos muitas decisões durante o dia, durante a nossa vida, sim ou não? Estamos direto tomando decisões. Desde o momento que você acorda, você toma decisões. Toma a decisão que roupa você vai vestir, que roupa você vai colocar, compatível ao compromisso que você tem naquele dia. Você vai escolher, se você está aí dirigindo o seu carro, o caminho que você vai fazer até o serviço, ou onde você vai seguir para chegar ao seu destino, e você vai tomar uma decisão. Se você está querendo aí, ou aqueles que utilizam o ônibus, se você vai de ônibus, se você não vai aguentar esperar o ônibus, vai de Uber. E decisões estamos tomando constantemente. Decisão com relação a uma atitude que você tem que ter com a sua esposa, com o seu marido, uma atitude que você tem que ter com os seus filhos. Estamos tomando decisões constantemente. Talvez o desejo de comprar um carro, uma moto, o desejo de comprar uma casa, um apartamento, fazer uma viagem. Estamos sempre tomando decisões, fazendo escolhas. E se pararmos para buscar analisar a tomada de decisão, a gente vai verificar que a tomada de decisão ela parte de alguns princípios. Primeiro, você identifica um problema ou uma situação que você precisa resolver. Depois, você analisa as possibilidades ou as formas de resolver o seu problema. Depois você faz uma análise dos prós e contras, o que você vai fazer com o problema que você está enfrentando. Aqueles que estão mais sábios vão procurar ajuda, conselho, um apoio. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. E ao tomar a decisão, você vai ter que agir. Agora, como eu e você, sendo cristão, como eu e você, homens e mulheres de Deus, vamos tomar as decisões da nossa vida seguindo a vontade de Deus, seguindo os caminhos que o Senhor tem para você e para mim. Porque é muito comum, e aliás é muito fácil, eu e você tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha, na hora que dá ruim, a gente, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa. Aí na hora que está dando ruim, você jejua, você ora, você vem para o altar, você não sai da igreja, mas antes de tomar a decisão, muitas vezes não orou e não buscou uma direção de Deus. Por exemplo, você sabe que a palavra de Deus fala em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Então, é importante o homem casar, estar com alguém. E não é bom também que a mulher esteja só. Vai casar. Mas
talvez, se você trabalha numa empresa na parte de recursos humanos, você vai receber currículos semanalmente para uma vaga de um estágio, de um trabalho. E aí o que a empresa vai fazer? Analisar o currículo. E depois de analisar o currículo, o que a empresa faz? Já contrata a pessoa? Não. Analisou o currículo, separa os currículos, chama, às vezes, para uma dinâmica em grupo. Na dinâmica em grupo, seleciona um pouquinho mais. Depois que peneirou, deixa uns 4, 5 candidatos, depende da vaga, e aí faz uma entrevista pessoal para ver se aquele profissional atinge as especificações. Se tem a formação adequada, a experiência adequada para exercer o cargo que a pessoa está postulando ou buscando para o trabalho. Toda empresa analisa o currículo, sim ou não? Para verificar e contratar a pessoa. Agora, tem gente que começa a namorar e não analisa o currículo. Não verifica como é que é o santo varão. Não tira referência. Não sabe como é que ele trata a mãe, os amigos, as pessoas. E de repente a mulher também começa a namorar, e depois que começou a namorar, talvez vai verificar como que ele é. E você sabe que no momento que a pessoa está apaixonada, no momento que ela está apaixonada, tudo ela está vendo a voz de Deus, não é verdade? Se ela está orando, ela vai falar assim, nossa, está vendo o som do passarinho cantando? É que eu tenho que namorar. Eu acho que não é só namoro, é casamento, pastor. Porque eu estou tão apaixonado. Eu gosto de uma frase que para quem tem um martelo, tudo vira prego. Se o cara está com o martelo na mão, ele está vendo o prego, está batendo o martelo lá. Se o cara está solteiro, o que ele está pensando? Namorar, pastor, eu preciso, da bênção de Deus. E a bênção de Deus tem nome. Uma namorada ou uma esposa. E aí a pessoa às vezes não analisa o currículo. Olhou simplesmente o quê? Às vezes simplesmente o exterior, não analisou o interior. E aqui todo mundo que é casado sabe que eu acho que a gente vê 10% dos defeitos antes de casar, não é verdade? 10, e quando mais 15, vamos jogar alto aqui, vai. Mas depois que a gente casa, a gente fala, nossa, mas eu não reparei nisso. Eu não vi isso aqui. E aí você começa a achar, não é defeitos, é áreas a serem melhoradas no seu cônjuge. Áreas para que ele possa melhorar. E nada melhor do que a esposa para melhorar o marido para melhorar a esposa. Eu costumo dizer que a minha esposa é a mulher de Deus na minha vida. Ela é quase um anjo. Porque o que eu preciso melhorar, às vezes eu oro, espero Deus responder, e ela está respondendo do lado. Faz isso, faz aquilo outro. Ela já está sendo uma enviada de Deus para me abençoar. Porque o marido e a esposa sabem quem é. A gente convive junto. E quando a gente ouve a esposa, ou você ouve o seu marido, você vai caminhar muito melhor. Porque a pessoa que te ama e convive com você, vai falar o que você está errando, o que você precisa melhorar. Não sei se você vai ouvir. Aí é uma outra coisa, pregação para a semana que vem. Mas vai falar, vai dizer. Agora, você analisou bem o currículo? Analisou bem ou não? Não, eu estou casado, pastor. Estou casado é igual eu fui orar por um casal há umas semanas atrás, e estava completando 27 anos de casado. E ele todo animado, conversando com ele, pastor, ora pelo nosso casamento, 27 anos de casado, eu só tenho mais 3 anos de casado. Eu falei, como assim 3 anos? Já tem 27, 3 anos. Pastor, é porque o delito eu peguei pena máxima. E pena máxima no Brasil, você tem que cumprir 30 anos. Então, eu tenho o compromisso de cumprir a pena máxima, 30 anos, eu já cumpri 27 de pena, eu tenho mais 3 anos de pena aqui do casamento. Eu falei, não, você está enganado. Você pegou perpétua. É até que a morte o separe, não é só mais 3 anos, vai viver a vida inteira com a pessoa que Deus colocou do teu lado.
Então você que é casado, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós pegamos perpétua, ó, perpétua, estamos até que a morte os separe. Vamos estar juntos. Porque o casamento é essa beleza de Deus. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não adianta a gente pensar agora: pô, pastor, mas não analisei mesmo o currículo, hein? Eu não verifiquei. Ela já brigava com a mãe, já brigava com o pai, agora briga comigo. Mas agora, né, como é que é? Abraça e vai aí até que a morte os separe. Caminha junto. Porque eu e você precisamos da direção de Deus para a tomada de decisão. Para aquilo que a gente vai caminhar na vida, no casamento, nas decisões que a gente toma. E algumas decisões ou coisas que a gente está passando na vida, não foi Deus, foi você mesmo. Com a sua cabeça dura, que tomou uma decisão, não orou, não buscou a Deus e agora está sofrendo a consequência. Agora está tendo que correr atrás. Para o quê? Para acertar uma decisão equivocada. E como esse texto nos ajuda a poder tomar uma boa decisão na vida? Esse texto é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, aos Colossenses, e bem aqui no meio, no capítulo 3, Paulo está discursando para uma nova vida em Cristo Jesus. E ele vai falar do velho homem e do novo homem. Para que você tome uma boa decisão, com a paz de Deus sendo o árbitro, o juiz do seu coração, você precisa, em primeiro lugar, se despir do velho homem. Olha o que a palavra de Deus fala no verso de número 5. 3:5, que diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. E aí vamos para o verso de número 8. Igualmente abandonem estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Para que eu e você possamos tomar uma decisão orientada pela paz de Deus e pela vontade do Senhor, você precisa se despir do velho homem. Não tem como você tomar uma decisão de Deus ainda com a roupa do pecado, ainda no Egito, ainda com as coisas do velho homem. Não tem como você tomar uma decisão orgulhoso, vaidoso, buscando simplesmente os prazeres e as vontades do mundo. Para que eu e você possamos tomar uma decisão, você precisa se despir do velho homem. Analisar a sua vida e ver se está tudo no altar. Se há algo escondido, se há algo que precisa ser confessado, se há algo que precisa ser acertado, se precisa arrepender de uma prática errada e tomar uma atitude de Deus. Quantos se lembram da atitude que o rei Saul tomou em 1 Samuel, capítulo 13, verso de número 12? O cenário era uma guerra, o povo de Israel estava no monte, estava aguardando o profeta Samuel vir, para que oferecesse o sacrifício e eles partissem para a guerra. Mas o profeta Samuel demorou. Saul estava ali no monte querendo atacar e querendo guerrear. O profeta Samuel não chegava. Mas era o sacerdote, era o profeta que teria que oferecer o sacrifício. Mas o rei, tendo a autoridade, o cajado, porque ele era o rei da nação, ele diz para preparar os holocaustos, e o texto bíblico diz assim: e Saul, movido pelas circunstâncias, ofereceu o sacrifício. Aquele texto é um texto crucial na história de Saul, porque ali Deus o rejeita, ali o reinado dele já tem fim, ali ele é reprovado por Deus. Mas muitas vezes eu e você, movido pelas circunstâncias, não tomamos decisões. Movido por uma carência, vou namorar. Movido por uma pressão financeira, vou fazer um financiamento, um empréstimo. Movido por algo, você age. Quais são as motivações
que você tem reagido, que você tem agido. Faz parte do velho homem. Você tem conduzido e agido na direção de Deus? Tem uma frase de Albert Einstein que diz assim: insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. É você continuar no erro e achar que vai melhorar no futuro. Não vai. Se nós não tomarmos uma decisão, uma escolha e mudar. O velho homem não tem como conviver com o velho homem. O velho homem precisa morrer, precisa se despir. Hoje à noite, o Espírito Santo precisa falar ao teu coração. Para que se há algo, alguma raiz que não é de Deus, morrer. Se arrepender, pedir perdão e colocar fora da sua vida. Tem pessoas que oram e buscam a Deus de coisas que Deus amaldiçoou. Por exemplo, as pessoas querem a paz de Deus, que é o cerne dessa mensagem. Eles querem a paz de Deus para divorciar. Não tem como. Como Deus vai dar paz em algo que Ele amaldiçoa? Como Deus vai abençoar que um homem e uma mulher se divorciem, sendo que é abominável para Deus o divórcio? E tem pessoas esperando uma direção de Deus, de algo que Deus já falou, que é uma palavra rema, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Não tem como. Tem pessoas que querem que Deus abençoe num negócio com corrupção, com imoralidade, com ilícitos. Não tem como Deus abençoar. Por quê? Porque foge do princípio da palavra de Deus. Agora, precisa morrer o velho homem. Será que movido por circunstâncias tomamos decisões e arcamos com um erro? Será que movido por circunstâncias temos educado os nossos filhos irritado, nervoso? Às vezes ainda com trauma da sua infância, do passado, de algo que teu pai e a tua mãe te feriram e você não tratou e está repassando para os seus filhos. Mas porque foi uma velha natureza. Tem pessoas entrando de namoro em namoro e, pasmem, de casamento em casamento, de relacionamento em relacionamento, achando que é isso que precisa mudar. Não, o que precisa mudar é a velha natureza morrer, o pecado ir embora. Tem pessoas que tomam uma decisão simplesmente pela vontade e o desejo da paixão, do desejo carnal. Não tem como Deus abençoar. Mas o texto é tão precioso que ele vai construindo, dizendo: eu e você, faça morrer a velha natureza, diga não para o pecado. Mas o segundo ponto é o verso de número 10, e se revistam da nova natureza. Não é simplesmente se despir e ficar sem nada, é se despir e agora colocar uma roupa do reino de Deus, dos princípios e valores do reino, para que a sua família, a sua casa, o seu casamento, os teus filhos vivam nessa roupagem, viva nesses princípios da palavra de Deus. Verso de número 10, e se revistam da nova natureza. E aí eu vou para o 12, que já é esse renovais e que se revistam, que ele repete aqui de novo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam então daquela nova natureza. E agora ele qualifica o que é essa nova natureza: de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência. É isso que você precisa se revestir na tomada de decisão. Suportar com paciência, com humildade, com bondade, para que você possa tomar uma decisão com os valores do reino de Deus. Não, o coração do homem é enganoso, é ou não é? O coração do homem vai ser tendencioso para fazer a sua vontade, o seu querer, o seu desejo. Mas será que você vai colocar os seus desejos submetidos à vontade de Deus? Será que você vai colocar os teus desejos para os valores do reino, para que os princípios do reino de Deus conduzam a sua vida, possam conduzir a sua vida? Bom, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão. Esse é o primeiro tópico que eu tenho que me revestir. A segunda coisa, para que eu possa tomar uma boa decisão nesse tópico sobre nova natureza,
é suportar uns aos outros. Suportar não é simplesmente, então pastor, eu tenho que suportar essa mulher o resto da minha vida, então eu tenho que suportar esse marido o resto da minha vida, mas pastor, você não sabe como é duro demais, não aguento mais. Suportar é servir de suporte, suportar é apoio, suportar é caminhar junto. Não é simplesmente suportar, tem que suportar, hein? Não, suportar é dar suporte para que a pessoa se desenvolva, cresça, progrida. Suportem uns aos outros no sentido de, caminhe. Será que a tua esposa, ao conviver com você, tem se tornado uma esposa melhor? Será que o teu marido, ao conviver com você, tem se tornado um marido melhor? Ou você, na vida de um ou do outro, deixa mais irritado, nervoso? Você tem que servir de suporte. Suporte é apoio. Sabe quando você está meio cansado? E aí você apoia em alguma coisa? É o apoio, é o suporte. Será que se você estiver cansado e falar com a sua esposa, ela solta, você cai de vez, Ou você falar com o seu maridão e estiver cansado, eu também estou. Cada um com seus problemas. Se vira. Eu também não aguento, não. Servir de suporte. Além disso, o texto continua dizendo, perdoem-se mutuamente. Por quê? Você precisa perdoar e você precisa também liberar o perdão. Perdoe e peça perdão. Às vezes a gente tem o costume de achar que só o outro erra. É ou não é? Você é o bonitão, a bonitona. Você nunca erra. Você é um querubim ungido, né? Você é um filho de Deus, né? Que nem ouro, brilha muito, então você não erra. Quem erra é a esposa. Quem erra são os outros. Você não, você não. Às vezes você erra. E se você errar, você tem que ter humildade de reconhecer o erro, de pedir perdão. Eu não sei se você viu um meme na internet. Tem um meme na internet que a minha esposa me mandou, que está um pessoal aqui, aquele pessoal acho que era do The Voice, aqui parado e tal, e aí põe a frase assim, a minha esposa que reconheceu que está errada e veio me pedir perdão. Aí está o pessoal do The Voice assim, porque geralmente, né, é difícil acontecer, não sei como é, né, reconhecer, pedir perdão e tal. Às vezes é o marido que é difícil, às vezes é a esposa que é difícil. Mas a gente precisa reconhecer, né, reconhecer o que errou e melhorar. Às vezes, acontece comigo, a gente precisa analisar, a gente precisa orar, ver uma direção, mas se eu constatar que eu errei, eu preciso ir para a Dani, amor, me perdoa. Não é assim, você errou comigo, por isso eu errei com você. Não é ir falar justificando o erro. Não é ir falar porque você errou, eu também errei. Não. Quem vai pedir perdão tem que saber pedir perdão. Não é pedir perdão assim, de qualquer jeito. E não é pedir perdão acusando o outro. Quando você vai pedir perdão, você reconhece o erro, se arrepende e diz, me perdoa. E eu costumo dizer assim, que um erro não justifica o outro. Anota isso, um erro não justifica um outro. A tua esposa errar com você não justifica você errar com ela. O teu filho errar com você, o teu marido, quem quer que seja, se errar com você, não justifica você errar também e dar o troco. Isso não é bíblico, não é cristão. Se alguém errou, tem que reconhecer o erro, pedir perdão e acertar. E não o outro devolver. Pastor, comigo é assim, é com a mesma moeda. Né? Veio, levou, bateu, tomou. Não, isso não é a Bíblia, isso não é a palavra de Deus. Mas eu e você precisamos perdoar mutuamente. Pedro, quando chegou para Jesus, e Jesus falou sobre perdão, em Mateus 18, quando Pedro chega e fala assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Pedro jogou um número assim para eles absurdo. Porque assim, para você entender um pouquinho de numerologia bíblica, o 3 seria mais ou menos um número inteiro e o 7 o número da perfeição. E aí ele pensa assim, eu não vou falar só 3.
Eu vou falar então 7, que é um número perfeito. Eu disse: Senhor, será que eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes? Tipo assim, é muito. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7 no dia. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, então você tem que perdoar alguém que errou com você 490 vezes no dia. É isso que Jesus está dizendo? Porque senão, errou comigo 1 vez, 2, 3. Aí no dia seguinte você zera. E aí segue no 490 de novo. Alguém consegue errar com o outro 490 vezes no dia? É difícil, né? Vai que erra umas 5, 6, né? Mas 490? Porque o princípio não é um número. O que Jesus está ensinando para Pedro e para você e para mim é: perdoe sempre. Perdoe sempre as pessoas. Essa é a marca do cristão. O cristão perdoa. E às vezes o marido ou a esposa fala assim: eu não vou perdoar. Estou bravo, estou irritado, tem que pensar. Como se dependesse de você liberar ou não o perdão. Se somos cristãos, nós não decidimos simplesmente perdoar ou não perdoar. Nós perdoamos. Perdoamos. É uma marca nossa. Portanto, se a nova natureza faz parte da sua vida e você é cristão, perdoe. O que você está aí guardando no coração? A falta de perdão, sabe o que é? É tomar um veneno achando que quem vai morrer é o outro e quem está morrendo é você. Quando você não perdoa o próximo, você está tomando um veneno, achando a pessoa que vai, sei lá, sofrer o dano. Mas é o veneno, quem está tomando é você. Você fica amargurado, triste, com raiva, emburrado. Fica ou não fica? Fica. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar com um problema com alguém. Essa pessoa não convive com você, talvez, pastor, é o meu chefe. Eita, meu chefe é um cara difícil e tal, não sei o quê, ou a minha chefe. E aí, você teve um problema, não acertou. Aí, você está jantando e de repente você pensa no chefe. E está com raiva dele, que não sei o quê. Aí você vai dormir, pensa no chefe, ou em alguma coisa, ou com alguém que você brigou. Por quê? Porque você decidiu não perdoar, não acertar. E o que acontece? Você mesmo que fica mal. O perdão liberta, o perdão transforma. Por isso, para uma tomada de decisão, perdoem uns aos outros. Tem como você tomar uma decisão com raiva? Brigado. Vai tomar uma decisão brigado com a esposa. Ela vai ao quadrado, a decisão. Piora ao quadrado. Se já está ruim, pode piorar. Se você não acertar com ela, acerte. Então, nova natureza. A nova natureza envolve revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, comporta em suportar e dar suporte, perdoar mutuamente, mas também, o verso número 14, acima de tudo isso, que já é difícil, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, aquilo que conecta, aquilo que liga, aquilo que mantém unido, é o amor. O amor cobre multidão de defeitos. Ame mais a sua esposa, ame mais seu maridão, ame mais seus filhos, ame mais a Deus. Sabe por quê? Se você amar mais, seu maridão vai ficar mais bonito. Se você amar mais, sua esposa vai ficar mais bonita. Se você amar mais, você vai fazer aquela janta que tanto ela pede para você. Vai dar aquele sapato, aquela bota. Vai abençoar sua esposa. Ame mais. Porque senão, a gente só fica acumulando, sabe o quê? Mágoa, defeito. Não tirou o lixo hoje de manhã. Vamos ver o que vai aprontar mais. Aí depois, nem lavou a louça. Passou e não lavou a louça, cara. O que ele pensa? Pensa que eu sou empregada? Pensa que eu sou a mãe dele? Pensa não sei o quê? Fica aquelas coisas na cabeça, né? Aí o que acontece? Azeda. Então, deixa a velha natureza, se revista da nova natureza, e esteja o amor. Ame mais. Às vezes a gente está acumulando coisa para irritar um ao outro. Não, acumule palavras de bênção, de afirmação, de carinho. Viva uma lua de mel diária, constante. Mas aí precisa amar. Ame mais.
E a terceira coisa agora, se eu decidir me despir da velha natureza, se eu agora me revisto da nova natureza, então seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. A paz de Cristo não pode ser uma paz em valores que Deus não abençoa. A paz de Cristo precisa ser algo na nova natureza. A paz de Cristo precisa ser algo numa pessoa que tem relacionamento com Deus. E o que é paz? Paz é ausência de conflito. Paz não é guerra. Paz é quando o teu coração está seguro, está tranquilo para tomar uma decisão. Então, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz. Há um juiz que vai vir no seu coração quando você tomar uma decisão. E esse juiz é a paz de Deus, é a paz de Cristo. Agora, não tem como você ficar reafirmando, não, essa pessoa merece, é por isso que eu fiz essa decisão. Eu não falei com você por causa disso, daquilo. Não cola. Você vai querer trazer a paz, mas não vai. Por que não vai? Porque vai ter conflito. E se vai ter conflito, Deus não está. Agora, como o marido e a esposa ou a família tomam uma decisão? Eu trouxe alguns princípios para abençoar você nesses minutos finais. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de tomar uma decisão é orar, buscar a Deus. Às vezes a gente quer tomar uma decisão e nem parou para orar, jejuar. Simplesmente vai tomando uma decisão no dia a dia, nas coisas. E aí vai para onde? Nem você sabe. Ore mais. 2, consulte a palavra de Deus. Deus fala pela palavra dele. Ele fala. Às vezes é você que não jejua, é você que não ora, é você que não lê a Bíblia. Se não lê a Bíblia, Deus vai parar de falar mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ele está falando todo dia com a gente, através da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia e leia. Pastor, não consigo entender. Peça que o Espírito Santo te oriente. Venha numa EBD, frequente culto, participe, se envolva. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai entrando na tua mente, no teu coração, para te direcionar. Depois, você precisa sim de bons conselheiros. Às vezes vir no aconselhamento pastoral, pessoas que orem por você. Na multidão dos conselhos há sabedoria, mas às vezes a gente não quer falar nada com ninguém, quer tomar nossa escolha e repete o erro, ciclo. Procure alguém mais experiente, que já cuidou dos filhos, que está bem financeiramente, ou que está bem no casamento. Compartilhe para tomar boas decisões. Considere os valores do reino. Tenha confiança no favor e obedeça a palavra de Deus. Agora, eu quero trazer um conceito muito interessante. Abre Filipenses comigo, verso de número 4, que eu vou falar de uma diferença da paz de Deus e o Deus da paz. No verso de número 5 e 6 diz assim, então Filipenses 4, 6, se puder colocar na tela para facilitar, diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom, aqui, quando você está ansioso, você ora, uma paz de Deus vem como uma guarda armada. Imagina uma torre de vigia e uma guarda armada. A paz de Deus vai ser essa ronda, anjos acampando ao teu redor, protegendo a tua mente, o teu coração da ansiedade e dos problemas. Então a paz de Deus vem sobre a sua vida. Quando você está sem paz, quando você está confuso, irritado, nervoso, ansioso, você precisa orar, buscar o Senhor, colocar as coisas diante de Deus, para que a paz de Deus venha o quê? E te proteja. Mas olha o que o texto continua dizendo, verso número 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que tem que fazer morada na sua mente, tem que ser com essas características, só ocupar, habitar na tua mente. E o verso número 9, e o que aprenderam e receberam e ouviram de mim, ouviram em mim e ponham em prática. E olha só, e o Deus da paz estará com vocês. Há uma diferença da paz de Deus e o Deus da paz.
A paz de Deus é como se fosse um auxílio para você em um momento de desespero, de luta, de aflição, de angústia, de problema. Aí a paz de Deus vai vir e vai guardar você. Mas Deus não quer apenas dar uma bênção para você, ou a paz. Ele quer que o Deus da paz guie você. É nisso que entra a paz de Deus como árbitro em seu coração. Que o Deus da paz está em você. Que o Deus da paz habita no seu coração. Que o Deus da paz guia você nas tomadas de decisões. E quando Deus da paz habita em você e te auxilia, Ele vai trazer paz no árbitro do seu coração para você tomar decisão. Quando você caminha com Deus da paz. Isso que precisa ser, para que você e eu possamos tomar boas escolhas e decisões na vida. Não pode simplesmente pegar um versículo, seja a paz de Deus o árbitro do seu coração, e do nada tentar encaixar essa paz no que você está vivendo. Tira o velho homem, coloque a nova roupa de Deus. Agora, saiba que o Deus da paz está com você e deixa que a paz de Deus inunde o teu coração. Quais são as decisões que você precisa tomar essa semana? Financeiras, profissionais, do trabalho, no relacionamento conjugal, com seus filhos. Deixa essa paz invadir o teu coração. Deixa essa paz conduzir você. Deixa o Deus da paz conduzir e direcionar a sua vida. Será que você está fazendo um propósito com a sua esposa e orando junto para a tomada de decisão? Ore com ela. Antes de tomar uma decisão, busque o favor de Deus, para que você se posicione em Deus. E aí sim, juntos se posicionem. Quando você decide caminhar dessa maneira, não tem mais a esposa virar para o marido e dizer aqui, eu te avisei, eu não te disse que ia dar ruim? Sabe por que a esposa fala isso para o marido, ou o marido fala isso para a esposa? Porque tomou a decisão sem estar unânime. Um quis tomar a decisão e o outro não concordou. Mas, eu vou tomar mesmo assim. Aí lá na frente dá ruim, e aí? Um acusa o outro. Então, como devemos tomar a decisão? Como casal, ore, busque a Deus, ouça as Escrituras, busque conselhos e deixa a paz de Deus inundar o teu coração e conduzir você, havendo unanimidade entre o marido e a esposa. E assim se posicione com a paz de Deus, sem guerra, sem conflito, mas trazendo bênção, favor e graça. E se você falou, pastor, eu não fiz nada disso, estou com dívida para pagar, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro, se arrependa, coloque diante de Deus e passa a partir de hoje, tomar as decisões, sendo a paz de Deus o juiz, não mais a sua vontade. Saiba que a sua vontade não é boa, a sua vontade às vezes é pecaminosa, mas tome as decisões a partir de hoje, ouvindo ao Senhor e sendo guiado por Ele na sua vida. Eu quero orar por você. Todos nós tomamos decisões quase que momentaneamente, diariamente, constantemente. Mas que a partir de hoje, você lembre desse texto. Ore, busque direção e deixa a paz de Deus invadir o teu coração. Deixa a paz de Deus guiar você. Deus não vai dar uma direção contrária à palavra dEle. Deus não vai dar uma direção contrária à Bíblia e aos princípios dEle. Deus não tem como fazer isso. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra dEle é fiel. Então, viva tomando as decisões segundo a paz de Deus, como juiz do seu coração. Se Deus falou ao teu coração nessa noite, e você falou assim, pastor, a partir de hoje eu quero, em todas as minhas escolhas e decisões, deixar que Deus escolha por mim. Deixar que Deus me dirija. Eu acho que eu estou acelerado, querendo ver as coisas resolverem, querendo solucionar os problemas e tenho criado mais problemas. Mas nessa noite, o Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida, trazer paz ao teu coração e conduzir você na vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Se Deus falou com você, se coloque de pé, onde é que você está? Eu quero orar por você, para que a partir de hoje o Espírito Santo te guie como família, te guie como casal, te guie para viver os planos dEle, para o seu coração
e para a sua vida. Você está com a sua esposa, dê a mão para ela. Está com alguém da sua família, se não, coloca a mão no teu coração. Vamos orar. Ore, fale com Deus, feche os teus olhos, comece a falar com Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou com esse problema, com essa dificuldade, com essa situação, e eu não sei o que fazer, mas nessa noite, ao ouvir a tua palavra, fale comigo. Vai, ore, coloque os teus pedidos diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, graça nós te damos nessa noite maravilhosa. Como tem sido maravilhoso, Senhor, o culto da família, onde mais e mais famílias têm chego semanalmente para cultuar ao Senhor, para declarar que a sua família, a sua casa é do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada casamento e eles possam viver os planos do Senhor. Que o Senhor abençoe os filhos, que são promessas tuas, para viver os sonhos que o Senhor tem para eles. Mas, Senhor, nessa noite, debaixo dessa palavra, que possamos tomar decisões, fazer escolhas direcionados pela paz do Senhor, direcionados pelo teu Espírito Santo, conduzidos pelo Senhor, porque sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E às vezes temos vivido dias difíceis, porque as nossas decisões não têm sido orientadas pelo Senhor e pela tua palavra. Vem, Senhor, nessa noite, toca o coração dos teus filhos. Se é necessário pedir perdão, que haja perdão. Se é necessário ter arrependimento, que haja arrependimento. Mudança de vida, para que os teus filhos vivam as tuas promessas e os teus planos sobre o casamento, sobre o lar e sobre a família de cada um dos teus filhos. Nós oramos essa noite e abençoamos cada um dos teus filhos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.